Você tem que parar agora mesmo de fazer o que você quer. Interessante, mas vamos lá. Bom, essa ideia de fazer aquilo que não se quer, eu acredito que esteja muito alinhada com aquela ideia de que quando você só faz o que você quer, talvez você seja escravo do desejo, né? Então, entender essa ideia de que as nossas vontades elas não podem ser donas de nós, talvez seja a principal linha de raciocínio que a gente precisa utilizar para que a gente consiga incentivar-nos a fazer aquilo que a gente não quer. É interessante pensar nisso, porque se a gente pensar numa linha de raciocínio em que a gente está buscando a maximização do bem-estar, é contraintuitivo pensar que a maximização do bem-estar esteja em fazer aquilo que não se quer. É claro que o ser humano é um ser extremamente complexo. Essas relações elas demandam um pouco mais de esforço para que a gente consiga atingir um nível de equilíbrio interessante, mas eu falo sobre equilíbrio, né? Porque ao mesmo tempo que fazer só o que a gente quer nos tornaria escravos da nossa própria vontade, mas também fazer somente o que a gente não quer também nos tornaria escravos dessa luta. Então, achar esse equilíbrio para que a gente se sinta livre o suficiente para estar tomando as nossas próprias decisões é um equilíbrio que demanda esforço, né? Naturalmente, isso não é fácil, mas eu acho que o primeiro passo para que a gente consiga atingir talvez esse equilíbrio eventualmente no futuro seja realmente compreendendo qual que é a lógica por trás de tudo isso. Então, essa ideia de fazer o que não quer, por mais que seja às vezes contraintuitivo no sentido de maximização do bem-estar, mas cada vez mais que a gente caminha em direção aos conhecimentos da psique humana, da neurociência, e até mesmo resgatando fontes da própria filosofia, a gente vai vendo que isso parece fazer muito sentido, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na referência filosófica dos dois prazeres que um ser humano possui, né? Essa referência traz que o ser humano possui basicamente duas formas de prazer. Aquele prazer que ele é o prazer carnal em si, e tem o prazer que é chamado de prazer de alma, né? Mas que também pode ser considerado como prazer de consciência. Então, se você tem para si alguma meta, por exemplo, de conseguir permanecer certo tempo em uma dieta para perda de peso, por exemplo. Nesse sentido, quando você está diante da possibilidade de comer um hambúrguer com batata frita, por exemplo, nesse aspecto, se você come o hambúrguer com a batata frita, teoricamente você estaria satisfazendo o prazer carnal. Você vai realmente sentir os prazeres ali das altas taxas de gordura, palatáveis, o prazer do paladar, né? Provavelmente você vai sentir a satisfação ali que envolve estar comendo algo que é gostoso. Mas ao mesmo tempo, posteriormente pode vir e provavelmente virá a sensação de culpa por não ter conseguido resistir ao hambúrguer suficientemente para honrar a sua própria meta, que era manter a dieta em dia. Assim como o contrário também acontece. Se você consegue resistir suficientemente e não comer esse hambúrguer, por exemplo, você abre mão, né, desse prazer que você vai sentir. Então, talvez você coma ali uma salada, não tenha o mesmo prazer carnal, mas você vai ter dentro de si a sensação de dever cumprido. E essa sensação, por incrível que pareça, ela também é extremamente prazerosa, porque ela é isenta de culpa e muitas vezes ela é acompanhada de um orgulho de si mesmo. Então, essa ideia de muitas vezes nós conseguirmos, de muitas vezes a gente conseguir vencer os nossos próprios desejos, é ter a constante sensação de ser dono das nossas próprias decisões. E essa sensação de liberdade, ela é a sensação que talvez, na minha opinião, esteja por trás dessa ideia de não ser escravo das próprias vontades.
Então, quando a gente... E isso funciona em vários aspectos da vida cotidiana, né? Quando a gente pega para sair um pouco da questão abstrata, né? Dessas filosofias, e a gente traz para o mundo prático, a gente começa a ver que faz muito sentido a gente buscar encaixar esse tipo de exercício para que a gente atinja posteriormente um equilíbrio na nossa vida. Então, se você, por exemplo, em alguma medida, alguma vez na vida, né, sentiu que você já não era mais o dono das próprias decisões, talvez seja algo interessante testar fazer aquilo que você não quer, né? Hoje, muito se fala, talvez no campo dos coaches ali, né? Mas muito se fala sobre essa questão da zona de conforto, né? Em que algumas pessoas nem concordam muito com esse termo, né? Preferem zona de acomodação, né? No sentido de que estar acomodado não necessariamente quer dizer que esteja confortável, justamente porque essa acomodação pode ser uma grande armadilha, né? Em que não faria sentido ser confortável se está gerando algum tipo de dor, de sofrimento, então talvez faça sentido zona de acomodação. Mas aí, se a gente pegar para entender as razões que estão por trás disso, realmente me parece bem lógico a ideia de que sair da zona de conforto vai se tornar algo prazeroso, porque estaria indo ao encontro dessa ideia de satisfazer as próprias consciências. Então a sensação de dever cumprido, a sensação de conseguir ter sido mais forte do que os seus impulsos e os seus desejos também traz uma sensação extremamente prazerosa. Então eu acho que está muito nessa linha de raciocínio. E a grande questão que eu acho que é bem interessante é que se a gente souber utilizar isso da forma correta, pode eventualmente trazer muitos benefícios para a gente. Então, quando a gente está se desafiando a algo que a gente não quer, primeira forma, a gente está realmente nos exercitando a sermos pessoas melhores em vários aspectos, né? A gente vê, por exemplo, o como que isso é trabalhado às vezes em terapias de exposição, né, dentro da psicologia, enfim, que é bem interessante, né? Não vou me aprofundar muito nessas técnicas, porque eu não acho que seja necessariamente a ideia principal do vídeo, né? Isso aqui é proporcionar essa reflexão, mas é interessante, né, o quanto que esses frutos, eles podem ser frutos muito bonitos, muito belos e muito satisfatórios, né? Quando a gente passa a se desafiar e a gente se sente livre o suficiente para não ser escravo dos nossos próprios desejos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.